Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus nesta manhã. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de número 13, tão somente o versículo de número 1, e assim estaremos direcionando por todo esse texto sagrado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Aleluia. Soberano e eterno Deus, nesta manhã pedimos a sua direção, Pai. Fala com aquele que nos assiste neste momento, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o propósito que colocara em seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas e ao direcionar esta carta especificamente para a igreja de Corinto, nós vamos entender que ele vai falar sobre a excelência do amor. É interessante a gente notar, é interessante a gente observar que esse sentimento a qual Paulo vai pregar para a igreja de Corintos, ministrando esta palavra de tanto impacto e poder e autoridade, Paulo ele vai falar de algo que está além da visão humana. Paulo vai falar de algo que está além das explicações verbais, naturais, da capacidade psíquica de um ser humano comum. Porque ele vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens, isto é, ainda que ele tivesse toda a ciência verbal humana de todas as etnias, raça, tribos, ainda que ele falasse as línguas dos anjos, aquela qual nós entendemos pela fé e temos discernimento, pela aplicação do dom de discernimento, do falar em línguas. Ele diz que se ele tivesse toda este conhecimento, todo esse acesso, se não tivesse amor, de nada seria importante para ele. Nós vamos notar que nos dias em que nós estamos vivendo, na atualidade que nós estamos vivendo, isso não se restringe apenas ao presente momento que nós estamos, mas também fala muito a respeito daquilo que vem sido anunciado de muito tempo, ainda antes da igreja primitiva e a igreja da atualidade. A ausência desse sentimento que Deus propriamente, como o texto diz que Ele é, tem causado um prejuízo muito grande na sociedade, que a ausência desse sentimento tem deixado para segundo plano. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, isto é, nós entendemos que pelas ações humanas, pelo depositar a confiança em certas coisas concernente a esta vida, o acesso à compreensão do sentimento prioritário necessário tem sido algo escasso nas atualidades da igreja, da sociedade em que nós estamos vivendo. Mas nós vamos entender que esse sentimento que Deus Ele é e que nós possuímos, ele precisa ser prezado
e apregoado novamente, porque sem o sentimento chamado amor, não há possibilidade de um relacionamento com Deus, não há possibilidade de um relacionamento para com o nosso próximo, não há possibilidade de aderirmos tudo aquilo que o Espírito de Deus nos dá pela misericórdia do Senhor. E isso é importante, porque sem o sentimento chamado amor, famílias são desfeitas. Ou ela nem começa pelo ato de não ter o sentimento verdadeiro e a credibilidade que esse sentimento traz de construir esta base que Deus havia estabelecido desde o princípio. Sem esse sentimento, as pessoas não conseguem olhar para a dificuldade dos outros, não conseguem sentir a dor do seu próximo, do seu irmão, e com isso a iniquidade, a dor, a morte, a perca, a destruição tem sido algo mais evidente do que o sentimento que deveria existir dentro de cada coração da criação de Deus. Trazendo para o contexto da religiosidade que nós professamos, vivemos, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta para os Filipenses, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que morreu pela igreja de Deus, que entregou a sua vida por ela. E nós vamos entender que a importância de cultivarmos esse sentimento jamais pode ser deixado para segundo plano, mas ele tem que ser evidente, porque sem o amor nós não conseguimos fazer o bem, sem o amor nós não conseguimos externar a gratidão devida ao Deus que tudo pode, tudo realiza e tudo faz em nosso benefício. A gente vê as guerras, a gente vê a fome, a gente vê os problemas sociais aumentando, e nós podemos identificar que há uma possibilidade de resolver tudo isto. Há uma possibilidade de nós entendermos o nosso papel na sociedade, ainda assim o nosso papel como cristão, em poder ajudar aquele que precisa, em poder pacificar no momento do início do pensamento de guerra. Mas isso nós vamos entendendo que por se multiplicar a iniquidade, isso não tem sido possível. Mas quando nós falamos da igreja do Senhor na terra, a igreja ela é diferente, a igreja ela é soberana, a igreja ela tem autoridade do Espírito Santo de Deus, e o ato sacrificial de Cristo nos deu o direito, nos deu a certeza, nos deu a convicção de que pelo amor de Deus revelado através do sacrifício de Jesus Cristo, eu tenho o direito da entrada na vida eterna. É lindo quando nós observamos as pessoas preocupadas com a salvação do seu próximo. Nós vemos alguns irmãos nossos nas esquinas ministrando a palavra do Senhor, nas praças, pregando o evangelho. As pessoas passam, denominam esta pessoa como alguém que não tem o que fazer, quem sabe até loucas. Mas o que é loucura para o mundo, para nós é o poder de Deus. Isto é, o amor dele revelado na minha vida, e através daquilo que este amor trará como evidência da presença de Deus. Sem externarmos esse sentimento como cristão dentro de nossos corações, é impossível a pessoa que não conhece a Deus passar a conhecê-la, porque o amor que impera sobre nossa vida, através do sacrifício de Cristo, faz com que nós evidenciamos a existência desse Deus. Você não vai encontrar Deus tentando provar a sua existência na Bíblia,
mas você vai encontrar Deus tendo ações que falam muito a respeito daquilo que Ele é. Aleluia! Deus é amor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu lembro logo de Abraão. Abraão era um homem que estava vivendo em Ur dos Caldeus, já tinha família, já tinha um padrão estabelecido de vida. Mas Deus, amando Abraão de uma forma diferenciada, Deus disse: eu quero algo maior para Abraão. Ou melhor, eu quero algo maior para a sua posteridade. Porque Deus não trabalha apenas com o presente. Deus, Ele trabalha com um futuro promissor, dentro de um propósito estabelecido específico. Então Deus decide revelar o seu amor através da promessa a Abraão. Aleluia. Nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós temos a promessa de salvação. Nós temos a promessa da vida eterna em Deus. Mas também temos as promessas da ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida na terra. Nós temos que nos ater, sabe por quê? Porque se você olhar para a natureza humana ela é caída, a natureza humana ela é pecadora, a natureza humana é o erro, aleluia. A Bíblia diz que nós nascemos debaixo do pecado, nós precisamos da misericórdia, do amor de Deus para nos reerguermos e estarmos centralizados dentro do projeto da redenção de Cristo, aleluia. Então, através desta certeza da nossa natureza errada, pecadora, nós temos a certeza também do sentimento de Deus, porque nós não merecemos, mas Deus nos dá pela sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E pela natureza que a nós é atribuída, e nós entendemos, você vai me entender o que eu vou dizer aqui, nós trocamos Deus muito fácil. Enquanto nós estamos recebendo da parte de Deus, enquanto nós estamos tendo algo que está beneficiando a nossa vida, o nosso padrão existencial, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos bem, nós não estamos reclamando, mas a partir do momento que nós passamos, aleluia, a partir do momento que as dificuldades, ela chega, a partir do momento que as lutas começam a bater na nossa porta, automaticamente nós substituímos a adoração pela murmuração. Você sabe do que eu estou falando. Mas você precisa entender que no centro de toda esta ação necessária, no processo do amadurecimento, no processo da formação do caráter, Deus te ama, aleluia, e esse amor que Deus tem por você, jamais deixará você sucumbir, aleluia, Ele simplesmente te dará o privilégio e a certeza de uma ação sobrenatural sobre a sua vida, aleluia. Você precisa entender que Ele te ama, a sua natureza é pecadora, mas a promessa de Deus está sobre a tua vida. Quando eu olho para o livro do Êxodo, na Bíblia Sagrada, na libertação do povo ali do Egito, da escravidão, eu vejo mais uma vez o sentimento de Deus. Sabe como que eu vejo o sentimento de Deus? Quando eu olho para aquela situação em que aquele povo estava passando, e nós entendemos que nós passamos porque nós merecemos passar pelo que nós estamos passando, diferentemente do sacrifício de Cristo, porque automaticamente aquele povo estava no Egito porque eles queriam, porque tinha um período para que eles viessem estar ali, simplesmente nos 7 anos de escassez, mas eles decidiram se estabelecer no Egito. Eu começo a ver mais uma vez que nós não merecíamos, porque nós estávamos lá no mundo, trazendo para a atualidade agora, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós praticávamos as obras da carne, nós falávamos daquilo que nós não entendíamos, e questionávamos aquilo que é inquestionável a respeito de Deus. Mas pelo amor de Deus, Ele nos deu a capacidade de sermos libertos daquilo que nos oprimia.
O amor de Deus é tão grande que Ele pega-nos a sociedade, o mundo, o ser humano, o homem, que já nasceu condenado à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Ele decide construir através desta vida que já estava condenada, um projeto de redenção que dará frutos, que dará a Deus alegria, que dará ao Pai que enviou o seu Filho e que através do Filho fomos adotados o direito de desfrutarmos do dom do seu Espírito na terra, pregando, vendo milagres e maravilhas acontecendo. Então esse sentimento que Deus Ele não olhou pela minha natureza que estava lá no mundo, ou muito menos como eu estava, mas esse amor de Deus, Ele enxergou o que Ele iria fazer na minha vida lá na frente, e não é diferente na sua vida nesta manhã, aleluia. A autoridade de Deus que está sobre a tua vida, ela está sobre a tua vida porque Deus, Ele te ama, aleluia. Não é porque você merece, não é porque você é bonito, não é porque você veste bem, não é porque você fala bem, não é porque você se porta ali com uma postura, quem sabe, uma postura bem apresentável. Não, não, Deus, Ele te ama, aleluia. Sabe por quê? Porque Ele consegue ver em você algo que ninguém mais consegue ver. Nós vamos entender que até o profeta Samuel teve uma visão diferente do amor e do sentimento de Deus, porque quando Deus, Ele vai ungir um novo rei, tem um segredo muito especial na palavra de Deus, porque Deus estava em busca de alguém segundo o seu coração, isto é, alguém que faria a sua vontade, alguém que amasse a Deus, alguém que compartilhasse da reciprocidade desse sentimento. Então Deus achou Davi lá no pasto, cuidando de ovelha, aleluia. Ele era menor, ele não tinha, quem sabe, uma perspectiva futura ministerial, quem sabe ele não tinha uma postura como guerreiro, mas a Bíblia vai nos revelar que o sentimento de Deus para com o teu servo Davi, aleluia, fez dele rei, coisa que ninguém conseguia enxergar, fez dele um guerreiro, coisa que ninguém conseguia enxergar, e fez dele, aleluia, um referencial ao trono de Deus na terra, através do seu Filho Jesus Cristo. Então acredite que tudo aquilo que vai acontecer e que já aconteceu de benefício de Deus na tua vida, não é pelo que você é, aleluia, mas é pelo que Deus tem, pelo que Deus, Ele revelou através do seu Filho, chamado amor, sentimento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o sentimento que Deus é e nós possuímos, Ele vai fazer com que Deus construa uma edificação, um habitáculo, onde Ele possa permanecer, aonde Ele continuamente possa fazer daquele lugar um lugar de repouso, de descanso, e através daquele lugar Ele operar sinais, prodígios, maravilhas, a obra da redenção, quem sabe o aperfeiçoamento, a capacitação pelo Espírito que em nós habita. Isto é, nós vamos entender que quando Deus Ele libertou, quando Deus Ele deu vitória ao seu povo da escravidão, Deus decidiu morar no meio do seu povo. Deus mandou construir um tabernáculo em demonstração desse sentimento, deste amor tão extraordinário. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é permanecer com você. Por quê? Porque quem ama, aleluia, quer estar perto. Quem ama, ele quer permanecer dia, tarde, noite. Quem ama, quer estar presente nos momentos bons e nos momentos ruins. O salmista vai dizer que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isto quer dizer que nós iremos chorar, mas Jesus, Ele já deixou bem claro que Ele enviaria
e rogaria ao Pai para enviar outro Consolador. Por quê? Porque quem chora precisa ser consolado. Então Deus, Ele já preparou tudo pelo sentimento que Ele é. E como é que muitas das vezes nós dizemos que Deus não está conosco? Às vezes nós reclamamos por aquilo que nós não estamos comendo. Às vezes nós reclamamos pelas portas que se fecharam. Às vezes nós reclamamos, aleluia, pela roupa que nós não conseguimos adquirir, para quem sabe estar em um evento, quem sabe estar em um culto de adoração a Deus. Às vezes nós reclamamos de tudo aquilo que é atribuído de forma passageira, mas nós não nos atentamos para aquilo que é eterno. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, aleluia, nós vamos entender que o que é maior do que qualquer situações da adversidade e da dificuldade é chamado de amor. O amor de Deus, ele é tão soberano que ele é sofredor, aleluia. E esse sentimento que é sofredor não está falando de sofrimentos que serão atribuídos e estão ligados a esse sentimento, não, está falando de passividade, que mesmo em meio aos ataques externos que nós sofremos, quando nós temos e possuímos o amor de Deus sobre a nossa vida, nós somos pessoas passivas de aguardar o resultado que vai vir da parte de Deus. O amor de Deus, ele é tão soberano que ele também, ele é considerado como benigno, aleluia, isto é, ele é ativo. A bondade de Deus, ele está repousando sobre aqueles que cultivam esse sentimento. Nós vamos entender que o amor de Deus, ele não é invejoso. Em momento nenhum nós vamos entender que esse amor de Deus, ele trará esse sentimento reverso e de grande destruição, que é a inveja. Porque Deus, ele não é um extremista. Deus, ele é misericórdia. Nós precisamos começar a cultivar o amor de Deus sobre a nossa vida. É interessante notarmos que se nós olharmos para as redes sociais, para os telejornais, as grandes emissoras, as pequenas, nós só vemos dificuldade, problemas, falta de amor ao próximo. Hoje em dia, se acontece um acidente, a primeira coisa que as pessoas fazem, em vez de chamar o socorro, é filmar, é tirar foto. Mesmo vendo a agonia do próximo, a ausência desse sentimento, aleluia, que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, que não porta com indecência, que não porta com seus próprios interesses, tem causado uma ausência muito grande da manifestação de Deus. E não é que Ele não queira manifestar, não é que Deus não queira operar sobre as nossas vidas, é que Deus não tem liberdade em um coração onde está pedrificado, aleluia, que não consegue sentir aquilo que ele sente, que não consegue ver aquilo que ele enxerga, que não consegue entender da maneira que ele gostaria que entendêssemos. Nós precisamos amar mais. Nós acabamos de passar por uma eleição, e o que se via era pessoas atacando umas às outras pela sua posição política. Era um falando mal do outro, era um dizendo que o outro não era crente, outro não era servo, outros, né? E nós vimos pessoas que outrora estavam andando lado a lado, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, se desentenderem por algo que está simplesmente relacionado a esta vida. O amor, ele precisa imperar, porque quando o amor impera, a desunião, ela cai por terra, a dissensão, ela cai por terra, a contenda, ela cai por terra. E o amor de Deus, ele é tão grande para aquele que o recebe e o pratica na reciprocidade, que o mundo pode estar sendo consumido pelo fogo,
assim como aqueles que foram lançados na fornalha do fogo ardente, Deus guardará e livrará pelo sentimento que Ele é. As pessoas estão com medo, porque esquece que existe um Deus que ama, e Deus, Ele se agrada do sentimento de justiça que está dentro de cada um de nós, porque Deus, Ele é justo. Eu estou com medo, mas saiba de uma coisa: em Cristo você é mais do que vencedor. Deus, Ele tem te guardado, Deus, Ele tem cultivado a sua vida, Deus tem te dado capacidades de entender que Ele está cuidando da sua casa, da sua família, dos seus projetos, e no tempo de Deus, tudo se resolverá, porque o sentimento dEle é maior do que qualquer situações que estão relacionadas a esta vida. Deus, Ele é soberano, e nós vamos entender que nada nos separa desse sentimento. O apóstolo Paulo, ao escrever, aleluia, a carta aos Romanos, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse sentimento? A tribulação não pode nos separar desse sentimento. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar desse sentimento. Por quê? Porque esse sentimento que faz com que nós estejamos aonde nós estamos é a misericórdia revelada através do sentimento de Cristo, que nos dá o direito de estarmos na sua presença e sermos guardados pela sua palavra, que nos garante o cuidado de Deus para aqueles que estão ligados nele. Ame mais, procure externar isso para as pessoas que estão à sua volta. Procure entender que você está aonde você está, que você tem uma família, porque Deus te deu a capacidade de ter uma família, então preze por ela. Que você tem uma posição ministerial, um cargo que Deus lhe ofereceu, se você tem isso, é porque Deus te amou e viu em você o potencial para exercer esse sentimento que outrora também estava sobre o ministério terreno de Jesus. Não deixe que a mágoa, a tristeza, a raiz de amargura, os problemas sociais, os problemas pessoais interfiram no seu entendimento a respeito daquilo que Deus vê através de você e daquilo que Ele opera por esse sentimento que Ele é. Você tem, mas Ele é. Então pode ter certeza que foi Ele quem te amou primeiro, foi Ele quem te viu primeiro, e o projeto dEle está relacionado ao sentimento que Ele é, não por aquilo que você tem a capacidade de fazer. Aleluia. Sabe por quê? Porque o amor de Deus supera todas as coisas. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, que nós possamos entender nesta manhã que não podemos deixar de ter esse sentimento que fala muito a respeito daquilo que o Senhor é. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que não conta-nos em nenhum dicionário, em nenhum vocabulário humano, a palavra para definir essa tal maneira que o Senhor amou a sua igreja e deu a vida e se entregou por ela. Nos ajude, Senhor, a entendermos, a cultivarmos e a sentirmos esse sentimento, para que haja produtividade, para que a nossa fé seja acompanhada das obras e para que entendamos que melhor é estar no centro da sua vontade e desse sentimento do que duvidar da existência e do poder que Ele causa sobre as nossas vidas. Abençoe a todos nesta manhã, no nome de Jesus. Cantora Emanuele Silva, louvando a Deus.